O professor José Ferreira fez um vídeo apontando erros do Fábio Sabino de concordância em nosso idioma. A pessoa que aponta uma falha dessas em outra não pode, pelo menos no vídeo, cometer o mesmo erro e muito menos cometer erros ainda piores. Será que o José Ferreira não cometeu esses erros? Eu não vou mostrar na tela, mas acredito que vocês vão conseguir ouvir bem. Mas vou colocar um link desse vídeo na descrição. Depois vocês acessam o link e vão para o vídeo do Ferreira e confiram vocês mesmos, olhando e ouvindo os erros que ele cometeu. Vamos lá, ele vai pegar um texto em grego, um texto de Marcos, capítulo 3, versículo 20 e depois o 21. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Ferreira. Marcos 3:20. Vamos lá. Aqui, ó. Kai errontai eis... Opa! Kai errontai. Ô Ferreira, está escrito Kai erketai, ou erretai na sua pronúncia erasmiana, que é baseada no grego moderno. A minha pronúncia é a reconstruída do grego verdadeiro. Essa é uma pronúncia artificial, aceita academicamente sem dúvida, mas não é a verdadeira pronúncia. Inclusive uma vez você achou que ia me corrigir, dizendo que o ki era ri, não é. Isso é no grego moderno e na erasmiana. Essas duas pronúncias não representam a verdadeira pronúncia do grego antigo. A pronúncia verdadeira, conforme o próprio Kaurek, é ki mesmo. Entendeu? Como eu falo, é ki. Portanto, erkedai. Você disse erkondai. Olha, a palavra está na terceira pessoa do singular. E você a transformou na terceira pessoa do plural. Então mudou até o número do verbo. Por favor, né? Está lendo, isso é que é pior. Vamos continuar. Oikon, e entrando em casa. Opa. E tradução ruinzinha, hein? E entrando, erketai. Entrando, ô Ferreira. Erketai é um verbo que significa vou, venho, ou seja, ir, vir, não é entrar. É claro que em contextos como esse, eu sei, o Thayer diz que significa entrar, mas aí ele está dando um sentido, só para você entender em como esse verbo é aplicado nos contextos, dentro da sintaxe. Então aí, é claro, né, está subentendido que ele entrou, mas essa não é a verdadeira tradução desse verbo. Não é a tradução primária desse verbo, que significa, como eu falei, vou, venho, ou seja, ir e vir. O verbo que significa verdadeiramente entrar é outro. Não é esse, é eiserkomai. Eiserkomai é formado desse verbo erkomai, prefixado com a partícula eis, que indica um movimento para dentro. Então aí sim, vai ou vou para dentro. Aí entro ou entra, né? Depende aí como for conjugado. Então aí sim, aí significa realmente entrar. Mas esse não, esse é ir e vir, ou vou e venho. Então pode-se dizer que a sua tradução é uma tradução rasteira e muito pouco fiel ao texto grego. E inclusive não diferencia um verbo do outro. A minha tradução faz exatamente a diferenciação. Continuando. Hosti me dinastai. Aqui você transformou o verbo que tem a tônica para o paroxítona numa tônica oxítona. Não é dinastai, não é dinastai, é dinastai, dinastai. Quer dizer, nem vendo o acento, Ferreira, você não pronuncia corretamente. E aí quer corrigir os outros, meu caro. E o pior, usando o texto grego, o Sabino nem cometeu erros no grego, cometeu em nosso idioma erros corriqueiros. Sabe por que ele cometeu esses erros corriqueiros? Esses erros corriqueiros ele cometeu porque nós somos brasileiros, moramos no Brasil e falamos e ouvimos pessoas que normalmente não falam uma língua brasileira em 100%. E aí na hora de gravar vídeos no YouTube, falamos com rapidez, é natural que esses tropeços realmente aconteçam. Eu mesmo, se você procurar, eu cometi também alguns erros de concordância. Quando eu vi o vídeo, eu já vi que estava errado. Mas eu não ia cortar aquela parte porque não dava. Regravar só aquilo ali para depois emendar e ainda ter que renderizar mais 3 ou 4 horas de vídeo, não tem nem cabimento. Então eu deixei. A pessoa que vai ouvir já vai saber que houve um deslize aí de concordância. Claro que eu procuro sempre não cometer esses erros nos próximos vídeos. Mas infelizmente, gente, sempre algum errinho acontece e não adianta. Agora você cometeu no texto grego. E erros graves. Graves porque são erros básicos que você comete. Não respeita o que está escrito no texto. Aí não dá, não é, Ferreira? Autus me de arto fagen. Não, eu não estou nem acreditando que você me pronunciou dessa maneira. Você falou artum.
Arton, vamos ouvir de novo, pessoal, porque não é possível. Mede Arton. Arton, Arton. Quer dizer que agora o professor José Ferreira virou francês? Está transformando o grego numa pronúncia francesa? É o professor José Ferré? É isso mesmo, professor José Ferré, porque ele é francês. Não existe Arton, nem na pronúncia erasmiana, nem no grego moderno, e muito menos na pronúncia reconstruída. Levanta essa língua no palato aí, vibra. Arton, Arton, nada de Arton. Olha, um erro grave aí de pronúncia. Modificou completamente o R. Saquem, de sorte que não tinha como ele nem sequer comer pão. Fazendo uma tradução aqui, rapidinho aqui para vocês. Rapidinha e muito mal feita, não é? Porque não é isso que diz o texto em grego. Então, a tradução é: essa é a tradução fiel, hiperliteral do texto em grego. Então, no mínimo, Ferreira, também, a sua tradução é uma tradução rasteirinha. Kaiakussantis roi parautu, Kaiakussantis roi parautu. Epa! Notem nesse vídeo, depois vocês vão ver com calma. Ele falou certo, Kaiakussantis roi parautu. Mas depois ele quis enfeitar, repetiu de novo e aí colocou rois. Que rois? Não tem rois. Tá pensando que é o da língua brasileira? Os, o plural é roi mesmo. Não tem rois, não. Mais um erro aí. E ouvindo os seus, excelson, saíram. Agora vocês vão ver, realmente é saíram. Ele pronunciou errado aqui também. Excelton. Não, isso é grego brasileiro. Eu já expliquei num outro vídeo provando com provas de eruditos, de peritos, que o lambda nunca tem som de U no grego. Nem na pronúncia erasmiana, que é igual à pronúncia do grego moderno, que não tem. Eu mostrei 2 especialistas que viajam para a Grécia, falam fluentemente o grego moderno. Eles disseram no meu vídeo que não existe esse som de lambda. Isso eu estava ensinando para o seu pupilo, porque eu já sabia disso. E agora você comete essa mesma falha, esse mesmo erro. E o grego arcaico, a pronúncia reconstruída verdadeira do grego, muito menos. Nunca teve som de U, não importa o professor que fale isso. Ele está abrasileirando o grego. Então, a sua pronúncia do lambda está errada também. Você deveria aprender isso daí. Vai estudar no livro do Carl Ruck, tá bom? Eu recomendo para você, Ferreira. É excelton. E esse sim significa realmente saíram. Por quê? Sabe do que é formado esse verbo? De erkomai, vou, venho, e mais a partícula ek, que aí é ex. E o que é que significa? Vou para fora. Por isso é sair. Por isso que significa realmente sair. Tá vendo o que é uma tradução fiel do grego que eu falo? Que esses professores e muitas traduções cristãs não seguem realmente a risca, né? É uma interpretação, uma tradução meia boca. Vamos lá, vamos prosseguindo. Cratessa e autom, para aprendê-lo. Na verdade, você pode dizer para aprendê-los, tá? Mas ainda não é o que realmente está no texto grego. Por quê? Porque nós temos kratessai. Kratessai é a forma verbal de kratos. E kratos significa domínio. Portanto, aí é para dominá-lo. É exatamente o que significa no texto grego. Uma tradução a mais fiel seria exatamente essa. E fica muito bem na língua brasileira também. Agora, aprender, aí você está interpretando o que é esse dominar. Esse dominar, claro, é segurar, é prender. Mas a palavra, realmente, o verbo que foi utilizado é um verbo do substantivo kratos e, portanto, significa dominar, para dominá-lo. Elegoncar, porque diziam roti exeste, porque diziam está fora de si. Tá certo. Na verdade, pois, né? Porque o gar, a sua tradução primária é de pois. Então, pois diziam, você pode traduzir também no discurso indireto, né? Ele fez aí o direto. Pois diziam, está fora de si, ok. Ou, pois diziam que estava fora de si. Tanto faz. Gente, e voltando também na tradução do Ferreira, estou fazendo agora aqui direto no vídeo dele. Acusa-te roi parautu, caiacusa-te roi parautu, e ouvindo os seus... Não, essa também não é uma tradução das melhores, não é fiel em grego, comeu muita palavra em grego aí. Não. Kai aku santes, que está no auristo particípio ativo. Então, e tendo ouvido isso, roi, os parautu,
que estavam junto dele, essa seria realmente a tradução à risca do texto grego. Mais uma vez, a tradução do Ferreira é uma tradução meia boca. Bom, e agora vamos para o veredito. Usando a sua própria vara de medir, Ferreira, a sua, não a minha, aqueles pequenos erros bobos, que até mesmo eu cometo e você comete também, do professor Fábio Sabino, você diz que isso o desabona como professor. Legal. Você cometeu erros 4 vezes piores do que todos aqueles erros do Fábio Sabino. Se aqueles erros do Sabino o desabonam como professor, esses erros, esses deslizes que você cometeu, simplesmente depõem o seu cargo de professor. Simplesmente isso. Tá vendo o que dá? Querer ficar corrigindo as pessoas pegando erros bobos, simplesmente por ataques pessoais? Você erra, Ferreira, e erra muito mais do que o professor Fábio Sabino. Refuta essa, Ferreira, se puder. Graça para vocês e shalom.